Se você estivesse gravando um documentário sobre o mal de Alzheimer, seguindo o dia a dia de uma senhora que tem a doença, mas aí ela começasse a fazer algumas coisas que fogem um pouco do normal até para uma pessoa com esse problema, o que você faria? Hoje vamos seguir esses estudantes, entender as ameaças, usar o bom senso para tomar decisões melhores e no final tentar derrotar a entidade maligna de possessão de Deborah Logan. Esse é o Derrotando o Terror. O filme começa com o grupo dirigindo até uma casa. Mia, que é estudante de medicina, está fazendo a tese de doutorado dela e precisa documentar o dia a dia de uma pessoa com o mal de Alzheimer como parte do trabalho. Para isso, ela arrumou uma equipe de filmagem, que na verdade são dois caras. O Luiz, que é o cameraman, esse cara provavelmente vai sobreviver, e o Gavin, que faz as edições de imagem e de áudio. Os estudantes chegam na casa da Deborah, uma senhora que descobriu recentemente que está nos estágios iniciais da doença de Alzheimer, e da filha dela, Sarah, que está ajudando a mãe nessa fase difícil. A Mia conversa um pouco com a senhorinha, explicando mais ou menos como vão funcionar as gravações. A Deborah não gosta muito inicialmente e acaba decidindo não fazer parte do projeto. Ela não gostou da ideia de ser gravada por tanto tempo e de ter câmeras sendo colocadas em algumas partes da casa. Quando os estudantes estão indo embora, a gente vê a Sarah discutindo com a mãe. Parece que elas estão ficando sem dinheiro e podem até perder a casa se as coisas continuarem assim. E para fazer esse documentário, elas iam receber uma quantia considerável que ia resolver o problema. Eu preciso dizer que gravar a discussão das duas pelo lado de fora da janela não é a melhor forma de conseguir fazer a idosa aceitar participar dos estudos. Mas vamos continuar. A Deborah, vendo que sua filha está bem desesperada, acaba aceitando então participar do documentário, e elas chamam a equipe de volta. Mais ou menos uma semana depois, eles voltam para a casa das duas. Eles fazem uma entrevista prévia para conhecer melhor a casa e a vida da Deborah, e a gente já começa a ver alguns sinais de uma pessoa que tem a doença de Alzheimer quando ela esquece de várias coisas, como de viagens que já fez, onde deixava as coisas, ou quando a filha conta que ela sempre esquecia alguma coisa no forno ou fogão, o que quase causou incêndio algumas vezes. A gente também fica sabendo que o marido da Deborah morreu quando a filha deles ainda era bem novinha, e desde então ela cuida das coisas sem ninguém. A Deborah começou sozinha e em casa mesmo, um negócio de operação de ligações, na pequena cidade onde elas moram. Antigamente não era tão simples fazer telefonemas, e você precisava ligar para uma pessoa que aí ia conectar sua linha com a linha de quem você quisesse conversar. E é aí que os operadores desse tipo entravam. Era praticamente um serviço de telemarketing do século passado. O seguinte é esse. Estou com as duas últimas faturas pagas da minha luz e vem um homem que não tem o que fazer, que eu acho que ele tem o que fazer não, e corta a minha luz e eu tenho criança. Aparentemente, o time de gravação e a Mia vão não só filmar o dia a dia, mas vão também dormir na casa das duas por algum tempo, o que eu não sei se é necessário. Elas podiam muito bem dormir em algum lugar na cidade e ir lá só nas horas de gravação. Acho que ia ser melhor para todo mundo e até mais fácil para a senhora ficar mais à vontade com a situação. Enquanto o Gavin e o Luiz vão instalando as câmeras pela casa e começando as gravações, a gente já começa a perceber um comportamento meio estranho por parte da Deborah, mas o que infelizmente é normal para uma pessoa que sofre da doença. Nessa noite, a Deborah tem um ataque e ela acaba ameaçando o Gavin na cozinha com uma faca. Ela acha que ele roubou uma pá de jardinagem da casa, mas ela só não lembrava onde tinha colocado. No final das contas, estava no congelador. Se você for fazer um documentário sobre uma pessoa doente, eu acho que é bom você pelo menos conhecer o básico da doença e o que as pessoas que têm ela podem fazer. Eles deviam estar preparados para essas situações. E se a senhora um dia esquece que eles estão fazendo um documentário e do nada vê um cara na casa dela de noite? Alguém poderia tomar uma facada fácil assim, mas pelo menos o Gavin e o Luiz não parecem ter noção nenhuma do que pode acontecer. E tem outro problema. Ela é uma senhorinha, não tem como usar muita força bruta para conter ela. Segurar uma pessoa sem machucar é muito difícil, e mesmo se a situação ficar muito feia, eles não podem simplesmente bater na velhinha com Alzheimer, né? Eu já tive numa situação profissional que eu precisava agredir uma idosa e a população do entorno não me dava tranquilidade para eu saber se, eu podia dar na cara dela ou não. Depois de se acalmarem um pouco, parece que vai ficar tudo bem, mas aí a Deborah tem outro ataque, só que dessa vez ela começa a se arranhar e acaba arrancando pedaços da pele. O filme corta pro dia seguinte no hospital. Lá a médica que acompanha a Deborah
fala pra Sarah que a doença tá em um estágio mais avançado do que eles imaginavam e vai ter que aumentar muito a medicação pra ver se isso ajuda a manter a Deborah mais calma por mais tempo. Nos próximos dias, a equipe de filmagem também pega relato dos vizinhos das duas, o Harry. Ele é um senhor que mora há bastante tempo ali e conhece a Deborah e a Sarah também há muito tempo. Parece que ele realmente se importa com elas. Eles também começam a conhecer melhor a Sarah e mostram como as pessoas próximas de quem tem essa doença também sofrem muito e passam por muitos momentos difíceis. Enquanto eles estão em uma dessas conversas com a Sarah, eles ouvem barulhos estranhos vindo do segundo andar da casa, onde os quartos ficam e onde a Deborah deveria estar dormindo. A Sarah vai até o segundo andar para checar a mãe, e o Luiz fica sozinho na sala esperando. Mas aí ele vê a Deborah andando de forma sinistra pela casa e resolve ir atrás dela. Ele não devia ter feito isso, já não viu o que ela pode fazer uns dias atrás? O certo seria chamar a Sarah, que foi pro andar de cima, e deixar ela ir atrás da mãe. Ia ser muito mais seguro para todo mundo. Nada acontece nesse momento, mas aí o filme já corta para uma cena da Deborah dormindo no meio da madrugada. Ela se levanta parecendo meio assustada e sai andando por aí mais uma vez. A Sarah acorda no meio da noite e percebe que a mãe não tá na casa, e aí todo mundo se levanta e eles vão ajudar a procurar a Deborah. Eles encontram ela no jardim, aparentemente tentando cavar um buraco com as próprias mãos. Eles conseguem controlar ela, e a Mia, como doutoranda em medicina, ajuda a cuidar e limpar das mãos da Deborah, em uma cena até bem assustadora só para duas pessoas lavando as mãos na pia. Depois de colocar a Deborah para dormir mais uma vez, eles sentam na frente do computador, e o Gavin mostra as gravações de antes dela sair da casa. Até aqui, tudo o que aconteceu podia ser explicado pela doença de Alzheimer, mas agora eles veem uma coisa muito estranha nas câmeras. A mulher parece se teletransportar para cima da pia em um piscar de olhos, o que poderia até ser um problema de filmagem. A câmera podia ter travado enquanto ela subia na pia e aí voltou com ela já lá em cima. Mas além de dar pra ver que a câmera estava funcionando normalmente, pelo tempo de gravação e das coisas ao redor, essa cena foi gravada por duas câmeras diferentes, então seria praticamente impossível uma coincidência dessa acontecer com as duas ao mesmo tempo. Nesse momento eu ia pensar seriamente em dar um fora dali. Esse time não tem estrutura nem para lidar com uma velhinha agressiva, imagina com uma assombração. Mas eles continuam com o documentário sem entender muito bem o que aconteceu naquela noite. No dia seguinte, o filme mostra a Sarah conversando com o Harry. O vizinho fala pra ela mandar o time que tá gravando o documentário embora e que ele pode tentar ajudar elas financeiramente de alguma forma, mas que seria melhor se não tivesse mais ninguém atormentando as duas. Aparentemente, ele acha que essas coisas estão acontecendo porque estão filmando e atormentando a Deborah, e se ela ficar em paz não vão mais acontecer. Eu não acho que seja esse o caso, mas olhando pelo lado do vizinho, eu diria que faz algum sentido pensar assim, já que ela começou a ficar mais agressiva depois que eles chegaram lá. Depois de mais um ou outro ataque de agressividade da Deborah e cada vez mais idas para o hospital, os médicos descobrem que a velhinha tá com um problema na pele. Parece ser uma alergia séria, mas eles não sabem exatamente o que é ou o que causou isso. Nos dias seguintes as coisas só pioram. A Deborah continua com seus ataques e em um deles ela tenta engolir uma das estátuas pequenas de porcelana. A Sarah também começa a encontrar umas cobras pela casa, o que não seria muito normal para a região onde elas moram. Uma noite, o Gavin resolve andar pela casa gravando algumas coisas sozinho, o que ele não precisava fazer, né, mas enfim. Ele tá gravando perto de uma janela e vendo alguns desenhos que a Deborah fazia. Os desenhos são dessa mesma janela, só que tem vários, e em cada desenho tem uma silhueta negra cada vez mais próxima da janela. Ele fica muito entretido nos desenhos e não percebe que a Deborah estava do lado dele o tempo todo na sala escura, e aí ele acaba tomando um susto enquanto ela fala com uma voz mais grossa do que o normal. Na mesma hora, a janela que ele acabou de fechar abre com tudo, sem ninguém encostar. Parece que é alguma coisa quer manter essa janela aberta. O Gavin sai dali e vai até a Mia mostrar as gravações que fez. Ela tenta desacreditar e fala que pode ter sido o vento que abriu a janela. Só que janelas desse tipo não são abertas com o vento, né, minha filha? Se tivesse fechado de uma vez, daria pra explicar. A gravidade tá aí pra isso. Agora abrir? O Gavin começa a falar que quer abandonar o projeto, o que nesse ponto eu já teria feito, mas bom pra ele ser o primeiro do grupo a mencionar. Mais coisas estranhas continuam acontecendo. Uma noite, a Deborah mais uma vez sai andando pela casa e vai até o quarto que ela usava pra trabalhar antigamente como operadora de ligações. Aí ela começa a falar no que parece ser francês e tentar fazer o equipamento antigo funcionar, enquanto faz uns barulhos muito sinistros. Gente, por que ninguém trancou a porta do quarto dessa mulher ainda? Eu sei que parece meio chato fazer isso, mas depois de tudo, o melhor seria trancar a porta e a janela de noite, pra ela não sair andando por aí toda vez que dormir, né? Ia ser melhor para as outras pessoas e pra ela também correr menos risco de ficar se machucando toda hora.
Nos próximos dias, o Harry, o vizinho, conversa mais uma vez com a Sarah sobre mandar a equipe de gravação embora. Só que dessa vez ele fala que se ela não mandar eles embora, ele mesmo vai dar um jeito nisso. Vixe, perfeito. Agora, além de uma senhora com Alzheimer agressivo e um possível demônio, eles também vão ter que lidar com um vizinho rabugento. Mais uma coisa, esse documentário tá demorando bastante pra ser gravado, né? Eu imaginaria que depois de tudo que eles já viram, já daria pra fazer o documentário inteiro, ou pelo menos já daria pra não dormir mais na casa com a Débora. Nesse ponto, se eu ainda estivesse gravando alguma coisa, o que é bem improvável, porque eu já teria dado fora dali há muito tempo, eu ia pelo menos dormir em outro lugar, não naquela casa. A Sarah e o time do documentário descobrem que a Débora estava tentando se conectar com alguma linha, usando o equipamento antigo dela naquela noite, e aí eles tentam identificar com quem ela se conectaria. Eles pegam os registros antigos da Débora e percebem que o número que ela estava tentando ligar era de um pediatra local que desapareceu há muitas décadas, chamado Desjardins. Depois do desaparecimento, a polícia conseguiu relacionar o cara com o caso de 4 garotinhas que tinham sido mortas um tempo antes. Aparentemente ele comeu parte do corpo delas e cravou desenhos de serpentes na pele das meninas. Depois de algumas pesquisas, o grupo descobre que o pediatra estava tentando fazer lembra muito um ritual satânico, onde a pessoa precisa sacrificar 5 garotas perto da primeira menstruação delas e supostamente conseguiria vida eterna com isso. Ele também precisaria fazer isso em um lugar com alguma ligação com outros espíritos imundos, e a polícia encontrou o corpo das meninas dentro de uma caverna da região, que as pessoas dizem ter relação com rituais que os indígenas faziam muito antigamente. A gente sabe que só 4 garotas foram sacrificadas, então teoricamente ele não conseguiu completar o ritual. Só uma ideia aqui, mas destruir essa caverna, ou pelo menos a entrada dela, talvez ajudasse a resolver o problema então, hein? Aí não ia ter mais como completar o ritual de jeito nenhum, pelo menos não ali. Como eles estão nos Estados Unidos, eu tenho certeza que daria pra arrumar uns explosivos sem muito trabalho. A Sarah interna a Débora e deixa ela em observação no hospital. Enquanto isso, o grupo de filmagem continua na casa, tentando entender o que está acontecendo. Só que uma noite o vizinho aparece e começa a atirar no carro deles, que está estacionado na frente da casa. Ninguém se machuca, mas isso mostra que mesmo se eles não acreditassem que alguma coisa sobrenatural está acontecendo, ainda seria perigoso continuar ali, o que é mais um motivo para acabar logo com esse documentário e ir embora. Depois de ser atacado pela senhorinha, de tomar um susto com a janela abrindo na cara dele, de ver elas teletransportando na câmera e do vizinho tentar atirar neles, o Gavin tem a mesma ideia que eu e fala que não quer ter mais relação nenhuma com essa história, e ele vai embora dali. Demorou, mas fez o certo. Merece o selo de esperto do filme. Se não for sua profissão, não interaja com nada que tenha relação com demônios ou espíritos malignos, e nem com vizinhos idosos armados. Idoso é covarde, rapaz. A Mia e o Luiz continuam com o documentário, e no dia seguinte vão visitar a Débora no hospital. Chegando no quarto dela, eles veem que ela já não tá mais na cama. Ao mesmo tempo, a polícia é chamada, mas porque uma garotinha de uns 9 ou 10 anos também desapareceu. Vendo as câmeras de segurança, eles descobrem que a Débora estava andando de mãos dadas com a criança um tempinho atrás. A menina também parece sob o controle do espírito, porque ela anda tranquilamente do lado da mulher maluca. Acho que o pediatra lá não conseguiu mesmo completar o ritual e agora tá tentando terminar o que começou há um tempo atrás, hein? A polícia dá uma vasculhada no hospital. Vem cá, não tem luz nesse lugar não? Aparentemente eles estão em uma parte do hospital que não é mais utilizada, mas mesmo assim não é possível que não dê pra acender uma luzinha ainda. Os policiais e médicos encontram a Débora junto da garotinha de mãos dadas encarando uma parede. Eles tiram a menina de perto dela e levam a idosa de volta pro quarto. Aí prendem ela na cama, pelos pés e braços, enquanto ela faz uns barulhos muito estranhos. A gente vê que nos próximos dias o Harry, o vizinho, visita ela várias vezes e fica quase o tempo todo no quarto. Ou esse cara gosta muito dessa mulher, ou tem mais alguma coisa nessa história que a gente ainda não sabe. A gente vê a Sarah pedindo ajuda pra um cara que parece especialista em atividades paranormais desse tipo. E ele fala que ele não sabe se é o caso, mas ocasionalmente espíritos malignos parasitas tentam tomar o controle do corpo de pessoas com mente mais fraca ou que estão mais debilitadas. E a Débora se encaixa bem nesse perfil. Ele fala que o único caso desse tipo que viu antes foi resolvido quando descobriram de quem era o espírito e queimaram o corpo da pessoa. Acho que aqui a gente já tem nossa solução, queimar o corpo do Desjardins. O problema seria achar o corpo, porque ele desapareceu e ninguém sabe onde os restos estão. Ah é, quando eu digo a gente já tem a solução, eu quero dizer a Sarah, porque ela quer salvar a mãe. Agora a Mia e o Luiz já estão fazendo hora extra ali, deviam ter largado mão disso tudo há muito tempo. Nesse ponto, o tema do documentário vai mudar de Alzheimer para possessão. Eu não acho que a Mia consiga usar isso como tese do doutorado dela de qualquer forma, então mete o pé dali, minha filha. Na próxima cena, o filme mostra o Harry, no quarto de hospital da Débora.
Eles trocam algumas palavras bem de perto e ela pede pro cara matar ela. Ele hesita inicialmente, mas resolve aceitar o pedido. Aí ele pega um travesseiro e começa a sufocar a mulher. Mas aí a televisão do quarto voa com tudo na direção do velhinho. Na próxima cena, a Sarah, a Mia e o Luiz estão chegando no hospital e eles descobrem o que aconteceu. O Harry ficou em estado grave por conta disso e vai precisar fazer uma cirurgia. A Sarah entra na sala que ele tá internado, mesmo sem permissão, para perguntar o que aconteceu, e aí ele conta a verdade toda pra ela. Como a Débora trabalhava com as comunicações da cidade, ela acabou descobrindo que o Desjardins planejava usar a Sarah como quinta garota para completar o ritual, e aí ela matou o pediatra usando a pá de jardinagem que ela gosta tanto. Ela e o Harry, então, enterraram o corpo do cara no jardim da casa delas, perto de uma estátua. Os três vão correndo de volta para casa para desenterrar o corpo, mas eles percebem que o corpo já foi desenterrado, provavelmente pelo próprio Desjardins, ou no caso em uma das vezes que ele estava controlando o corpo da Débora. Ele deve ter feito isso para esconder em algum outro lugar onde ninguém encontraria o corpo. Bom, ele não fez um trabalho muito bom não, já que os três encontram o corpo relativamente fácil em um lugar dentro da casa. E junto do corpo tem várias cobras também, o que explica de onde as cobras da casa estavam vindo. Eles tentam queimar o corpo na lareira, mas por algum motivo não dá certo e eles correm para o lado de fora da casa. O espírito parece conseguir atacar eles mesmo sem corpo. Enquanto eles estão do lado de fora da casa, a Sarah recebe uma ligação do hospital. A mãe dela desapareceu mais uma vez. A gente vê pelas filmagens que ela estava amarrada na cama, mas conseguiu soltar uma das mãos, meio que trocando de pele, como se fosse uma cobra mesmo. Os três então pegam os restos mortais do Desjardins e voltam pro hospital. Chegando lá, eles descobrem que a garotinha sumiu mais uma vez. Vem cá, esse hospital tá de palhaçada também, hein? Como que não tem ninguém de olho nessa mulher ou nessa criança depois de tudo que aconteceu? E mais uma vez, a gente vê pelas gravações que um policial viu as duas saindo, mas ficou que nem uma batata com o pescoço na frente da mulher que todo mundo sabia que tava maluca, e aí ela matou ele mordendo o pescoço. Sempre tem um policial batata nesses filmes, né? Não é possível. Os três resolvem ir até a caverna, porque sabem que o cara precisa completar o ritual lá. A Sarah avisa uma amiga policial, onde acha que a menina e a Débora vão estar, e uma viatura da polícia vai junto com o grupo pra caverna. Chegando lá, eles encontram fácil as duas. Elas ficam paradas no meio de uma trilha perto da caverna, e dá pra ver que a menina, que chama Cara, realmente também tá sendo controlada pelo jeito, já que ela tá falando muito esquisito. Eles tentam algemar a Débora, mas aí ela cospe alguma coisa na cara de um dos policiais e sai correndo com a menina. Parece que ela cuspiu um tipo de ácido, porque o rosto do policial fica todo ensanguentado, e ele não consegue mais enxergar. A Mia pede pro Luiz cuidar do policial e levar ele de volta pro hospital, enquanto ela, a Sarah e a outra policial que sobrou vão atrás da Débora. Ele, como um bom cameraman que sempre sai vivo nos filmes, aceita e dá o fora dali. A Mia fica com a câmera agora, mas ela aparece demais no filme. Não acho que vai ter a proteção mágica da câmera que o Luiz tinha, não. Ela ainda tá em risco, e considerando que não é minha mãe que tá possuída, e nem minha filha que foi sequestrada, ela não tinha nada que tá fazendo ali não, tinha que sair dali. Agora que eles viram o que a Débora consegue fazer, todo mundo tinha que tentar proteger o rosto de alguma forma, nem que seja só com panos cobrindo boa parte dele. Mas pelo menos eu não ia querer encontrar aquela velha de novo, sem proteção nenhuma, pra acabar com a cara derretida que nem a do policial. Depois de um esconde-esconde demoníaco na caverna e algumas cenas assustadoras... e da morte da outra policial que ainda estava lá. Elas encontram a Débora tentando engolir a criança como se fosse uma cobra. A Sarah tá com a arma da policial na mão e não vê outra alternativa a não ser atirar na própria mãe. O tiro parece ter algum efeito porque o bicho larga a menina, mas não foi o suficiente não. Eu só queria dizer que agora, provavelmente a pessoa que tá mais preocupada com essa situação é o Gavin. Ah não, peraí. Ele já não tá porque ele foi embora no meio do filme, como qualquer pessoa normal deveria ter feito. Bom, continuando. E aí a Sarah e a Mia resolvem tentar queimar os restos mortais do psiquiatra, que elas trouxeram até aqui, dentro da caverna, já que ali é um lugar místico. E dessa vez os restos realmente são queimados. Só que o espírito parece soltar uma risada bem sinistra enquanto elas começam a fazer isso. Talvez esse plano não funcione não. Bom, parece que funcionou mesmo. Quando os ossos começam a queimar, o espírito grita de dor, e depois a Débora volta ao normal. Ou pelo menos o mais normal possível, né? A gente vê uma reportagem de TV de alguns dias depois, e a Débora Logan não consegue mais falar e nem andar,
mas parece que ela não tem mais nenhuma crise de agressividade. E aí a reportagem também mostra a menininha Cara, que a Débora sequestrou. E quando parece que tá tudo bem, a gente vê essa cena. Estamos vendo o rosto feliz e saudável de uma menina incrível de 10 anos. É uma história inacreditável com um final feliz. Como um final feliz? Isso aí passou na televisão? Olha a cara de serial killer da menina, ninguém assistiu esse programa não? Essa menina ainda tá possuída, gente, vai matar geral. Olha a cara dela, olha a cara dela. Bom, agora o problema é dos pais dela. Quando você coloca uma criança no mundo, tem que estar preparada para a possibilidade dela ser possuída por um assassino maluco quando tiver uns 10 anos de idade. Não tem muito o que dizer da forma ideal de derrotar esse filme, porque o Gavin já mostrou pra geral como se faz. Você vai embora sem olhar pra trás e manda a merda quem não quiser te acompanhar. Se você gostou do vídeo, lembra de curtir, compartilhar com os amigos e seguir o canal pra mais. Como sempre, muito obrigado por assistir, valeu e até mais!